Felipe Neto se lançou candidato à presidência, mas foi só para vender um produto? Ele é um gênio do marketing ou um completo sem noção? Na live do Análise Renais, o Renan fez críticas duras ao Felipe Neto. Segundo ele, essa história de candidatura foi só um jogo de marketing. E pior, ele deixou a entender que influenciadores estão se aproveitando de uma crise de identidade do brasileiro para lucrar. Mas será que ele tá certo? Será que Felipe Neto armou tudo isso só para vender? Ou será que o brasileiro realmente não sabe quem é e por isso cai nesse tipo de coisa? Óbvio que o Felipe Neto, era óbvio que o Felipe Neto tá lançando algum produto virtual, nem sei o que é, mas era isso, depois vai falar. E aí, basicamente, ele jogou as pistas no ar, né? E ele tava fazendo uma coisa meio, é um clube do livro, acho que ele tá lançando, alguma coisa assim. E aí ele tava fazendo um anúncio meio orwelliano, né? Vocês devem ter acompanhado, tem o olho ali, o grande irmão, essas porras ali, né? Ele tá fazendo alguma referência a algum livro que ele vai lançar ali no clube do livro dele, e ele fez um vídeo, e esse vídeo ele fez rodar falando que ele é candidato a presidente, e um monte de gente caiu, né? Especialmente direitistas digitais, né? O direitista digital ele não pode ver um bait que ele já cai, o que ele te usou pra se divulgar, né? O Felipe Neto é isso. Agora sim, o fato disso ter soado verossímil pra muitas pessoas diz muito sobre um país em que, como não há liderança política considerada legítima, porque políticos são vistos apenas como canalhas, as pessoas apostam em qualquer coisa que não seja um político para ter a função de um político. E elas acham que por um milagre, colocar um influenciador no lugar do político significa que ele vai fazer coisas que um político não faz. Quando ele entra lá, e ele costuma fazer pior do que um político. Eu acho que a gente já tá há muitos anos com um track record de influenciadores ou artistas ou coisas do tipo que viraram políticos pra identificar se eles foram ou não foram bons representantes. E, gente, assim, o Tiririca é a amostra, vamos dizer, comum, vamos dizer, seria o controle, sabe? A amostra de controle ali do caso. É o Tiririca, um deputado que é um cara famoso, ele é colocado lá, ele vota qualquer coisa que o dirigente partidário corrupto dele mandar, coloca um dinheiro na campanha dele, usa o dinheiro do fundo pra eleger ele elege as outras pessoas ali, o partido ganha o fundo eleitoral e o fundo partidário correspondente à eleição dessa pessoa, e jogo que segue. Digo isso porque ontem, né, estavam falando lá que o Cariani ia ser candidato pelo PP. Aí tava quem? O Ciro Nogueira do PP. O Ciro Nogueira do PP, o representante da política mais antiga do mundo, entendendo que é necessário pegar um representante da maromba pra ser deputado federal. E assim, se o Cariani for candidato, o Cariani vai ter pelo menos 350 mil votos. O Cariani vai ter no mínimo 350 mil votos, porque o Cariani é gigante. Igual cachorreiros tem, ou marombeiros tem. E as pessoas vão votar nele sem nem entender muito o que estão votando no deputado federal Cariani. Ele vai ser um deputado federal que teria um mandato, né, meio quieto, meio cuidadoso, ele não vai saber muito bem o que tá fazendo, e a vida vai andar ali, como outros tantos vão sendo colocados. Então as pessoas ficam sugerindo esses nomes. É a Mártir do Batom, deputada federal, é o Cariani, deputado federal, e todos os partidos vão jogando. Na chapa do União Brasil, que a Amanda e o Renato concorreram pra vereador aqui em São Paulo, a quantidade de os influencers de qualquer coisa já eram uns 20, 30%. Tinha um cara Bruno da Tatuapé Conceito. Era um candidato que consistia um dono de uma loja do Tatuapé, que funkeiros vão lá ficar fazendo compras e postando vídeo. E aí ele fez uma campanha com funkeiros divulgando ele. E esse cara seria vereador em São Paulo. A Zilu Camargo, a mulher do Zezé de Camargo, ex-mulher da Zezé de Camargo. Ou seja, os partidos viraram depósitos de celebridades que vão ficar jogando votos ali. E essas celebridades, algumas são eleitas, outras não, mas as que são eleitas, elas têm um desempenho político merda. E olha, isso é um fenômeno muito brasileiro, porque se eu olhar nos Estados Unidos, poxa, boa parte do que a gente chama de política digital a gente imita dos Estados Unidos, se eu olhar direitinho lá, a composição da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, pra falar um exemplo, ela não é tomada de influencers democratas e influencers republicanos. Você até tem um ou outro, mas para ser candidato esse cara tem que seguir um determinado tipo de ritual dentro do Partido Democrata e dentro do Partido Republicano, nas suas instâncias municipais e municipais e estaduais. Sei que tem uns condados, né? É um pouco diferente a lógica do federalismo americano, mas eles seguem uma lógica local em que eles disputam prévias internas para poder ser candidatos, que já meio que vão filtrando, e aí não faz um sentido o Partido Republicano, o Democrata ficar lançando influencers. Então a representação política lá é feita por políticos. Para falar a verdade, você tem um ou outro influenciador, e um ou outros influenciadores que ganharam eleições foi justamente um brasileiro bizarro, que era se eu não me engano, o cara era um travesti aqui no Brasil, né? Pra gente ver, era um travesti republicano, tinha que ser brasileiro, né? Nós fomos lá, elegemos um travesti conservador que era corrupto, né? E aí foi expelido lá da Câmara dos Deputados. O George Santos, primeiro brasileiro eleito deputado dos Estados Unidos, foi cassado. George Santos, ele era um travesti brasileiro que a gente exportou. Aliás, o Brasil né? O Brasil exporta muito. Então a gente vê assim que tá na nossa natureza, Riso. A gente gosta de botar um cara que não tem nada a ver com a política pra ser. Nossa, vê a foto do George Santos. Renan, você tem que respeitar e tem que saber se ferir as pessoas, tá? Ele era uma drag queen. Ah,
Tá a foto na tela, cara? Mano, que coisa assustadora, cara. A direita e a esquerda, tá, nos Estados Unidos, são muito menos suscetíveis a esse tipo de figura, tá? Aqui você tem algumas coisas que são muito peculiares ao Brasil. Aqui você tem uma... Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você vai ser um ativista que faz o Mamãe Falei deles, faz o Change My Mind dele, essa pessoa trabalha e opera como ativista e tem causas sociais e tem dinheiro suficiente pra atuar apenas nas causas sociais. E isso é separado do político. O político, ele é eleito para ter atividade política e as pessoas entendem a atividade política como uma atividade necessária, existente, que tem sua função e que não é igual ao do ativista. Aqui, dado que a representação política é tocada por pessoas que agem de maneira ilegítima com compra de voto, que não ligam para a opinião dos eleitores, o político não é visto como alguém minimamente virtuoso ou que, vamos dizer, tem um caráter estritamente... tem um caráter representativo válido por parte desse eleitor. Então o ativista é visto como alguém a substituir o político. Então a gente teve, e o MBL faz isso, a gente coloca os nossos ativistas dentro da política, a gente elege ativistas. E aí os bolsonistas começaram a fazer, todo mundo começou a fazer, e hoje virou meio que um caminho natural em que a política, você vai, cresce como ativista e entra na política. A esquerda no Brasil já fazia isso. E a esquerda nos Estados Unidos fazia também. A esquerda é conhecida por ter ativistas de direitos humanos, ativistas da causa negra, ativistas da causa da mulher, ativistas de diversas causas sendo eleitas no Partido Democrata. O Obama, por exemplo, ele foi senador. O Obama, ele era um ativista ligado à Acorn e ele era um advogado de causas ligadas a sindicatos e tal. Esse era o trabalho originário do Obama. Então a esquerda tinha esse espaço e tinha essa lógica muito particular de cria os ativistas entram com legitimidade no Partido Democrata, ganham eleições e participam. O republicano não era exatamente igual. Mudou um pouco a natureza lá? Muito pouco. Mudou muito pra cá. E eu acho que aqui, como a lógica aqui, ela é muito louca, né? Então, ora, entendi. O ativista entra na política. Legítimo. A ativista de esquerda entra na política. Erika Hilton é uma ativista trans. Kim Kataguiri é um ativista de direita. Foi um ativista pelo impeachment da Dilma e tal. Beleza. Ok. Agora, o Cariani não é um ativista. O Tiririca não é um ativista. Eles são famosos. O famoso concorre. Então, André Surak olha e fala, devo ser candidato. Felipe Neto se diz, eu quero ser candidato. E muita gente acredita. Pablo Marçal, eu vou ser candidato, Por quê? Porque as pessoas confundem. Porque as pessoas se sentem representadas pelo influencer. E ela fala, como me sinto representado pelo influencer, um ambiente digital, serei representado por ele formalmente dentro da política. Esse é um raciocínio muito brasileiro. Eu quero colocar aqui esse raciocínio, ele é muito forte aqui no Brasil. Você tem categorias inteiras de políticos, pessoal, que só existem aqui. Digite se na sua cidade tem algum vereador da causa animal, que não é da causa animal, eles não ligam, se você matar um lagarto, se morrer algum réptil, qualquer animal que não seja um mamífero fofinho, ele não conta pra causa animal. Toda a cidade, absolutamente todas as capitais, mas todas as cidades médias, vão ter um vereador da causa animal. No que consiste um vereador da causa animal? Veja, meus amigos, o problema de um cachorro não é importante o suficiente pra ter um vereador que represente os cachorros. Todas as cidades têm, todo mundo aqui, todas as cidades têm representante de cachorreiro e já existe uma bancada cachorreira no Congresso Nacional. Por que as pessoas votam num cachorreiro? Já parou pra pensar o que faz um deputado cachorreiro? Qual é a função social? Não tem sentido. A pessoa elege um cachorreiro, a pessoa é uma débil mental. Porra, o cara que votou num cachorreiro... Vou falar a real, eu sei o público do cachorreiro, já estudei. Esse caso me causava assim, um comichão. Eu ficava... Como é que alguém vota tão fácil um cachorreiro? Eu fui pegar o público dos cachorreiros. 90% mulher. Mulheres... mais ou menos de meia idade, de 25 a 40 anos, vamos botar ali, tá? Que acham que o homem que salva os cachorros, que é um padrão, é um homem meio policialesco que resgata cachorros. E, em geral, ele faz musculação. Hoje em dia, quase todos os cachorreiros têm que tomar uma trembolonazinha, tem que tomar uma bomba pra ficar meio bonito. E aí resgata o cachorro. No fundo, a eleitora do cachorreiro, ela quer ter um romance com o político cachorreiro. Ela tem uma paixonite por ele, porque ele resgata cachorros e ele é levemente malhado. Em geral, mais conservador, inclusive, despolitizada. Ela tá despolitizada, ela recebe nas redes sociais lá o cachorro. Ela vota no cara porque ela acha aquilo um ideal de homem. Um cara que salva um cachorro é um cara muito bom na cabeça delas. E nada contra, assim, cachorros são sensacionais, tá? Tenho nada contra os cachorros, adoro os cachorros, tá? Só que assim, uma sociedade, imagina você ir lá pra Grécia, o berço da democracia, e explicar, olha, um dia teremos representantes da nossa democracia que vão cuidar de cachorros. A pessoa vota nesse cara, esse cara é eleito, esse cara vai lá, você não sabe o que ele faz, mas você vota nele porque ele é um role model, né? Um modelo, assim, de ser humano que te inspira e você se apaixona por ele, se é mulher e tal. E aí meio que todo mundo quer ter o seu role model lá. A André Surak, que
querer ser candidata agora, assim, não duvidem, ela tem chances de ganhar, sim. É sintoma disso. E os partidos do Centrão, como eles não têm muitos ativistas, porque você vai ter políticos ativistas no PSOL, no PT, no PL, né? E você vai ter na Missão. E você vai ter alguns no Novo, sim, tá? Porque o Novo vai pegar ativistas neobolsonaristas, né? Então o Novo você vai ter o neobolsonarismo, parte do que eles chamam de intergalácticos. A Missão vai ter ativista, o bolsonarismo vai ter ativista, e você vai ter no PSOL e no PT. O Centrão não tem. Então o Centrão vai fazer o quê, Riso? Vai pegar celebridades. Aí eu vou pegar um exemplo do que o Centrão faz. O Centrão inaugura um tipo de política, especialmente com prefeitos, que é o do prefeito celebridade. João Campos, o Topázio de Florianópolis, vamos pegar agora o Manga, tá? Eu tô falando 3 aqui. Qual o perfil deles? Prefeitos, todos do Centrão, prefeito celebridade. Eles são meio genéricos nas causas deles. Se reparar, são causas que extrapolam, né? E os vídeos que viralizam eles, extrapolam questões ideológicas. Na verdade, eles passam ao largo. Eles misturam temas de gestão com uma espécie de adoração simpática à personalidade deles. Ah, meu prefeito é engraçado. Então um põe uma Juliette dança, outro faz um vídeo engraçado saindo do buraco, outro mostra que ele é meio cringe cantando uma música. Virou meio game, entendeu? Então o cara do Centrão, ele tenta, quando ele é um político que vira uma celebridade. E quando não é um político, você traz a celebridade pra virar político. Isso, amigos, isso vai nos causar problemas. A gente tá passando por uma espécie de um colapso representativo, e é paradoxal porque o colapso representativo acontece no momento em que as pessoas dispõem de mais meios pra ter uma representação mais sincera dos anseios delas. Vocês entenderam o que quer dizer? Com as redes sociais você passa a ter instrumentos que, vamos dizer, permitem que você escolha melhor, ou escolha melhor quem lhe represente. Mas essa escolha existe, ela só não é melhor. Então ela é escolha melhor só na cabeça da pessoa. Ela é uma escolha e você fica escolhendo e errando, escolhendo e errando, escolhendo e errando. Ou seja, ser ativista, inclusive hoje, ser ativista é campo minado. Porque a maior parte dos ativistas são picaretas e não acreditam em porra nenhuma. A maior parte dos ativistas no Brasil hoje não são ativistas de nada. Eles não acreditam em nada. Não tem ativismo de nada. Eles são basicamente ativistas da própria rede social. Porque tem tudo a ver, né? Felipe Neto, citei todas essas figuras, Riso. A nossa crise política é tão grande que nós sequer sabemos, tá? O que fazer diante dos problemas políticos, e nós discutimos coisas que não existem. E aí alguém decide as coisas por nós. E quem decide as coisas por nós? Coloca aí no chat quem decide as coisas políticas por vocês. Quem decide hoje isso no Brasil é o Centrão. Vocês sabem que o Centrão, ele tá decidindo que o Tarcísio será o candidato da direita. O Tarcísio será o candidato a presidente da direita num arranjo que o Centrão tá montando. O pai da candidatura do Tarcísio chama-se Ciro Nogueira. E o Valdemar só tá aguardando pra fazer os acordos e o Tarcísio se filiar ao PL e ele vai ser candidato ao PL pra presidente. É o que, por enquanto, é o que tá combinado. Vocês sabem disso. Vocês sabem que tem até conversas já. Ô, Pablo Marçal, seguinte, sai candidato a governador, vai. Eventualmente o Pablo Marçal se aventurar para o governo aqui de São Paulo, tá? E eventualmente a população de São Paulo, do estado de São Paulo, especialmente do interior, ir lá e votar, não votar no Marçal, tá? As coisas estão assim. Então eu coloco isso, e eu acho que vocês têm que levar bastante em consideração, que se as pessoas, se a democracia brasileira ela tá vivendo de celebridades, se os políticos são ruins, mas ainda assim as pessoas continuam votando nos mesmos partidos políticos, os políticos ruins, é porque tem algo não está certo aí no meio, né? Porque assim, as pessoas reclamam dos políticos, mas os partidos que representam os interesses mais imediatos desses políticos, que são os partidos do Centrão, eles estão aumentando de poder, de tamanho. Então, onde está o erro na equação? Então, em vários pontos. Aumentou a compra de voto, o sistema do orçamento secreto é sobre isso. A corrupção, desde que acabaram com a Operação Lava Jato, ela aumentou no Brasil. Você teve também o fato da direita digital ter se tornar uma direita espetáculo, ou ser necessariamente uma direita espetáculo, ela faz com que as pessoas das regiões mais escolarizadas do Brasil elejam imbecis completos. Esses imbecis completos vão para Brasília fazer imbecilidades, são aqueles políticos palhaços, policiais, dançarinos retardados de toda sorte, radicais de fancaria, Nicolas comparando a Rosa Parks. Então ele elege esses idiotas ficam lá, Carla Zambellis e delegados, isso e aquilo, fazendo as besteiras. E aí o adulto na sala é o cara que compra o voto. Então o adulto na sala é quem determina. Então o adulto na sala é o Centrão. Adulto na sala é o Centrão. O outro adulto na sala é o STF. Os adultos na sala, nessa brincadeira, são o Centrão e o STF. Então o Centrão, e entendam, quem vai determinar o candidato da direita no Brasil é o Centrão e o STF. E a direita vai votar nele! Porque os heróis todos, né, na hora que vim pintar a eleição, todos os heróis da direita ali, né, anistia e tal, eles vão se juntar com o Centrão atendendo a vontades do STF, vai se compor com o STF e vão ter um candidato comum, que vai ser o Tarcísio, e aí eles vão dizer que o Tarcísio é o candidato contra o sistema deles. É isso, amigos, é isso que vai acontecer. 2026 é sobre isso.
Felipe Neto sumiu da política e do nada aparece dizendo que vai se candidatar, mas no fim era só marketing, e nisso ele é bom, né? Agora eu quero saber o que você acha dessa história toda, comente aí. E ó, já se inscreve no canal e deixa o like, que isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses cortes. Ah, e não se esquece de acompanhar o Análise Renais de segunda a sexta-feira às 15 horas. Valeu!